Olá, pessoas! Estamos começando mais um podcast do LPPE, o podcast História Presente. Eu sou a Camille, bolsista aqui do laboratório. Esse podcast vai ser para falar sobre a América Latina. Eu vou apresentar aqui os professores que vão participar do podcast, junto com a conversa com a nossa coordenadora Jaqueline. O primeiro professor, o professor Paulo Velasco, que é professor adjunto de Política Internacional e chefe de Departamento de Relações Internacionais aqui da UERJ. E o professor Rafael Araújo, que é professor adjunto de História da América da UERJ e pesquisador associado ao Laboratório de Estudos de Imigração, aqui também da UERJ. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer ao professor Paulo Velasco, ao Rafael Araújo, aqui da UERJ. Esse programa que é quase que especial diante do que está acontecendo aqui na América Latina. Eu acho que essa é uma discussão fundamental nesse momento. Nós temos o Chile, nós temos um Equador, né, que aconteceu com Rafael Correa. Nós tivemos eleições na Argentina, teremos eleições no Uruguai. E tivemos o golpe na Bolívia, que deixou todo mundo um pouco atônito o que estava acontecendo. E hoje, dia 13 de novembro, de manhã, acordamos com uma invasão na embaixada venezuelana aqui no Brasil, né? Eu estava brincando até aquela coisa, aquele meme que tem, né, que é do pai do Cebolinha e o Cascão, né, correndo de um lado para o outro dizendo: o que está acontecendo, o que está acontecendo, eu não sei. Eu acho que a pergunta que eu não sei se vocês vão conseguir dar uma resposta é: o que está acontecendo na América Latina? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho quais são essas forças, né, um pouco dessa história, porque é o que está acontecendo agora, mas a gente tem essas forças que já vem de muito tempo, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Primeiro, eu acho que o assunto principal, que eu acho que vai dominar tudo, vai ser exatamente o que aconteceu na Bolívia, né? O que é esse quadro de um país que teve 193 golpes de Estado desde que teve a sua independência, né? Se torna um Estado plurinacional. O que é esse Estado plurinacional? E de repente se vê numa situação complicada, que culminou num golpe que a gente pode dizer que é um old style, né? Se a gente teve Honduras, né, teve Paraguai, Brasil também, naquela coisa de um golpe jurídico, midiático, legislativo, agora nós temos um golpe old style, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho para o Paulo e o Rafael depois, se pudesse falar. Em primeiro lugar, já que, agradecer o convite, é um prazer estar aqui junto com o Rafael, né, poder conversar um pouquinho sobre a nossa querida e confusa América Latina. Eu acho que a gente tem visto nas últimas semanas e meses, de alguma maneira, uma série de movimentos por vários países da região, e você citou alguns, né, os principais, mas eu não vejo qualquer unidade ou uniformidade nisso que a gente tem visto. Acho que são processos distintos, né, cada um com a sua particularidade, com a sua singularidade. Claro que, de alguma maneira, o que há em comum a todos eles, né, é a própria fragilidade democrática, né, do espaço latino-americano, né, aqueles que acreditavam que já estávamos numa fase de democracia madura, né, claramente percebemos que não estamos, né. O cenário no Equador, por exemplo, né, é um país que está em frangalhos economicamente, né, então a população vai às ruas para protestar contra um cenário de caos econômico. Tem toda uma questão também ligada às comunidades indígenas também, né, que organizaram aí os movimentos de protesto contra o Lenin Moreno, e claro, né, um governo que parecia dar continuidade ao que o Rafael Correa tinha feito ao longo de alguns anos, e dá uma guinada surpreendente à direita, né, e passa de alguma maneira a negociar em bases bastante subservientes com o FMI. Acho que as críticas foram muito nessa direção, né. Algo completamente diferente, né, a gente viu, por exemplo, no Peru, né. Então no Peru ali o cenário também foi muito caótico há algum tempo, né, muito recentemente, né, mas ali é um embate, né, do governo do Martim Vizcarra contra todo o fujimorismo, né, que é esse cenário político muito consolidado desde a década de 90, né, claro, híbrido também e muito plural, né, mas as dificuldades que ele tinha ali, né, em um país muito assolado pelo problema de corrupção, mas tentar lidar aí com esse quadro aí. Enfim, ele se valeu de um recurso em tese constitucional para dissolver o Congresso, né, e muitas pessoas que foram às ruas foram inclusive apoiá-lo naquela medida. O Chile eu acho que já é outro quadro também, né. O Chile é um país cronicamente neoliberal, né, desde a década de 70. E aí o curioso é vermos que, né, nessa alternância de governos, né, de centro-esquerda e centro-direita, né, ou mais à direita, como o próprio Pinheiro, né, tem revelado, mas há uma característica comum, que é de fato um país que cresce economicamente, um país que tem um IDH muito elevado para a região, mas que descuidou absolutamente da questão da desigualdade, né. A desigualdade é uma questão crônica, né, e podemos colocar isso em parte na conta da própria Bachelet também, né, que apesar de integrar o Partido Socialista Chileno, né, ela se esqueceu de cuidar um pouco disso, em
vimos um país que sequestrou e privatizou por completo, por exemplo, o sistema educacional, o sistema de saúde, né, o sistema pensional no Chile é absolutamente caótico, né? Temos visto aí uma perda do poder aquisitivo, né, das aposentadorias no Chile. Então é um outro quadro, aí sim é mais uma crítica em massa ao neoliberalismo, lembrando, repito, né, isso é importante, que também já vimos algo parecido durante o próprio governo Bachelet, né, os estudantes indo às ruas protestar contra reformas educacionais, né? E a Bolívia, enfim, esse quadro aí do último domingo não tem a origem agora, já que, enfim, eu acho que a gente se encontra de alguma maneira um pouco o germe do que vimos no domingo, né? Já, por exemplo, em 2008, né, quando o país quase se dividiu em dois, né, a meia-lua boliviana, né, a media-luna ali de Santa Cruz de la Sierra, né, os chamados crucênios, né, não toleram o Morales, não toleram um governo, né, mais voltado para as massas, né, para as comunidades indígenas, né, e acho que está muito ali, não por acaso, a liderança do Luiz Fernando Camacho e de Santa Cruz de la Sierra, né? Então, né, aquele cenário que já víamos em 2007, 2008 foi o ápice daquela crise, né, de alguma maneira agora ganha uma outra proporção. E claro, né, a classe mais conservadora do país, que não aceita muito, né, o que o Morales fez ao longo desses 14 anos, né, que é governar para a maioria, né, do povo e promover uma série de reformas importantes, muito embora, né, ele não tenha tido um governo de esquerda de maneira plena, digamos assim, né. Se ele nacionaliza o gás por um lado, ele conseguiu também dialogar e negociar muito bem com multinacionais, né? A economia do país cresceu de maneira muito ativa, muito assertiva, quer dizer, não podemos acusá-lo, digamos assim, de ter fechado o país ou ter isolado o país, pelo contrário, né? Ele tentou de alguma maneira, né, colocar a Bolívia de maneira mais ativa na globalização, mas, enfim, são classes que nunca conseguiram aceitar melhor, né, esse estado plurinacional, como você bem colocou já, que isso já é difícil de engolir para boa parte da sociedade mais conservadora na Bolívia, né? E aí, enfim, vimos esses embates crescentes com problemas muito sérios, né, não apenas em termos de conservadorismo político-econômico, né, mas a entrada em cena também de um conservadorismo religioso muito sério também, né, que vemos por ali, né, seja, né, com o candidato aí, seja com o Luiz Fernando Camacho, né, que tem esse perfil aí muito conservador, né, e sempre está com a Bíblia debaixo do braço, né, e tem uma retórica aí problemática, e seja a própria, né, Jeanine Áñez, né, que também, né, o tempo todo se remete a Deus para justificar o que foi feito. E tempos sombrios, eu diria. Rafael, fala um pouquinho para nós aí que você... Agradecer a Jaqueline o convite, né? É um prazer participar com o Paulo aqui dessa gravação, né? Eu acho que o Paulo ele localiza alguns pontos importantes, né, para a gente entender o que vem acontecendo com a América Latina, né? O primeiro deles, eu vou reivindicar o que ele colocou, é que são movimentos diferentes, né? O que está acontecendo, por exemplo, né, na Bolívia, nas últimas 2 semanas, né, é distinto do que vem ocorrendo com o Chile, por exemplo, há 3 semanas, né? Então, é importante localizar cada caso, né? De certa forma, eu acho que entre Chile, Equador, eu colocaria a Argentina também nesse grupo, né? Há movimento, né? A eleição do Alberto Fernandes e as ruas ocupadas, né, em Quito e, né, em Santiago, né, tem um ponto de ligação comum, que é o repúdio, né, às práticas políticas e econômicas neoliberais que, né, se tornaram hegemônicas, né, ou presentes em cada país, né, a partir de alguns momentos, né? O Chile, desde a ditadura do Pinochet, né, o país mais radicalmente neoliberal, né, da América Latina, né? A Argentina, pós 2015, né, com o Maurício Macri, estou aqui ignorando, né, o período da década de 90, ou, né, no iníciozinho do século XXI até a ascensão do Néstor Kirchner, né, a presidência de 2003, embora, né, com um governo que oscilava ali entre um desenvolvimentismo e práticas neoliberais, eu diria colocaria uma definição, um governo social liberal, né? Mas, enfim, né, que teve, né, conseguiu tirar a Argentina da crise econômica que ela vivia em 2000, né, no início do século XXI, né, com auge ali entre 2001 e 2003, né, e mais a eleição, né, do Alberto Fernandes, de certa forma, foi uma eleição, né, que veio muito pela incapacidade, né, do Macri em tirar a Argentina da crise econômica e a associação disso com o neoliberalismo direto, já que o governo Macri reivindicou o ajuste fiscal, né, vamos colocar aqui o termo da moda no Brasil, o ajuste fiscal, né, então, né, e o ajuste fiscal não tirou a Argentina da crise econômica e possibilitou a vitória o retorno, né, do peronismo e a vitória da chapa Fernandes e Kirchner, né, Cristina Kirchner, mas e
né, no Equador e na Bolívia, tal como na Argentina, eu peguei o período eleitoral, você tem uma crítica pesada ao neoliberalismo, né? Como o Paulo Velasco colocou, né, o Lenin Moreno, né, de certa forma foi eleito, né, como sucessor do Rafael Correa, né, e houve uma ruptura, faz uma ruptura com as diretrizes, né, econômicas de maior intervenção do Estado na economia que o Rafael Correa, né, implementou, né, no Equador a partir de 2007, né, então há um repúdio. Né, no Chile, né, no Equador e na Argentina, há um repúdio ao neoliberalismo. No caso chileno, talvez seja aquele que mais chama atenção, né, já que era um país considerado estável politicamente, estável economicamente, só que, né, dentro dessas análises, vamos se dizer muito senso comum, né, sobre o Chile, se esquece que, por exemplo, né, 50% da população chilena tem acesso apenas a 2% do PIB. Né, ou seja, aqueles que estão nas ruas, né, estão porque, né, estão se enfrentando, né, com a desigualdade chilena. Né, então é um país que tem um IDH alto, né, o maior IDH, o maior índice de desenvolvimento humano da América Latina, mas em compensação, né, há uma parcela muito grande da sua população alijada dos benefícios econômicos, do crescimento econômico que o Chile teve, né, no último período, né? Então, você tem aqui, né, nesse eixo aqui, Buenos Aires, Quito e Santiago, né, um repúdio ao neoliberalismo, muito claro, isso é muito colocado de forma muito veemente, né? Claro que em cada caso com a sua particularidade. No caso da Bolívia, né, e aí eu acho que temos que analisar a Bolívia com calma, né? O que nós estamos assistindo é o frangalho, eu colocaria assim, né? Das experiências personalistas, né? De lideranças personalistas na América Latina, né? Já que o Evo Morales ele governou para a maioria. Isso tem isso daí é claro, né? A Bolívia, por exemplo, diminuiu na metade a sua pobreza, né? Nos últimos 14 anos, já saiu de em torno de 64% para 32%, né? Então, não temos como negar, né, o combate, né, à pobreza e a extrema pobreza que o Evo Morales realizou, né? Foi um país, né, que, muito pelos acordos que o Morales estabeleceu, não só com multinacionais, mas com o próprio empresariado que o derrubou, né, ou seja, né, depois eu desdobro um pouquinho isso, mas o Morales ele fez acordos, né, com o setor agroexportador, né, e com empresários locais, né, e em nome de uma política de conciliação, eu colocaria assim, que levou inclusive uma parcela do movimento social a criticar o Evo Morales. O Evo Morales perdeu as ruas. E se a gente voltar ao capítulo imediato pós-eleição, né, agora de outubro, né, uma parcela do movimento social à esquerda estava nas ruas questionando o resultado eleitoral, né, e não necessariamente defendendo o Carlos Messa, que foi, né, o segundo colocado, ou defendendo o Márcio Camacho, né, ou que o Luiz Fernando Camacho defende, né, mas uma parcela que historicamente, eu diria que desde 2011, né, se colocou contra as políticas de Morales e a conciliação que o Morales estabeleceu com o setor do capital boliviano. Então, a crise, né, da Bolívia não é uma crise, né, causada pelo baixo crescimento econômico ou pelo não combate à pobreza de um governo, né? A Bolívia cresceu nos últimos 4 anos, né, em torno de 4,5%, né? E a média do governo Morales foi de 4,9%, 5% aproximadamente de crescimento econômico nesses 14 anos, mas foi um governo que perdeu as ruas. E perdeu as ruas pelos acordos que desagradaram uma parcela do movimento social. E aí eu coloco, né, dois exemplos, né, que talvez ilustrem bem isso, né, tanto o movimento mineiro boliviano, sobretudo organizado a partir da Central Operária da Bolívia, né, quanto, né, uma classe média composta, por exemplo, por professores, profissionais da saúde, historicamente se colocaram contra Evo Morales. Né, várias foram as greves, né, de professores que o governo Morales teve que se enfrentar, né, nesses 14 anos de governo, né. Então, né, há uma perda, né, do movimento social e a gente pode buscar um dado para ilustrar isso, né. O referendo de 2016, no qual o Evo Morales propôs a possibilidade de reeleição,
e aí seria o 4º mandato, ela foi o referendo e o governo foi derrotado. Né? E foi derrotado porque justamente um setor, né, do movimento social historicamente ligado a Evo Morales e que impulsionou a eleição dele, né, em 2005, né, esse setor se coloca, né, contra Morales. Né? Então, né, para concluir essa primeira parte, né, você tem de um lado no pós-eleição uma parcela do movimento social à esquerda indo ao combate a Morales pela suspeita de fraude, né? Eu diria que na última semana, né, o Luiz Fernando Camacho, né, e a elite os grupos, né, dos comitês cívicos, né, a ele ligados, sobretudo de Santa Cruz de la Sierra, né, vem para uma política de enfrentamento, né, maior e que culmina aí, né, com a renúncia do Morales, né, no último domingo, né. E esse movimento, né, dos comitês cívicos, sobretudo de Santa Cruz de la Sierra, eles têm que ser analisados com muito cuidado. Porque o Luiz Fernando Camacho é um político declaradamente, né, é um empresário, né, vamos aqui localizar, mas que tem, né, tem um posicionamento político extremamente conservador, e que ilustra bem essa elite crucenha de Santa Cruz de la Sierra. Né? Se a gente volta ao que o Paulo citou aqui, o expediente da Constituinte, né, e sobretudo o ano de 2008, né, o Comitê Cívico de Santa Cruz foi aquele que, inclusive, chamou, né, a separação de Santa Cruz de la Sierra, né, e da Media Luna, Tarija, Beni e Pando, da Bolívia. Né, então é um setor, né, da sociedade boliviana extremamente conservador, extremamente racista, que não aceita a plurinacionalidade do Estado boliviano, né, com um discurso salvacionista, religioso muito forte. Não à toa ontem, né, a Bíblia esteve, e nada contra a Bíblia, né, mas a Bíblia esteve presente nas mãos do Camacho e da Jeanine Áñez, na entrada, né, no Palácio Queimado, né, na sede do governo boliviano. Então, enfim, né, o golpe, né, e depois a gente pode desdobrar isso, o golpe foi feito por um setor, né, extremamente conservador, né, reacionário, né, racista. E me parece que o Carlos Messa, numa tentativa, né, de barganha política, ele pode ter perdido o controle da situação na Bolívia. Né? O Carlos Messa não representa, e aí é importante dizer isso, não representa essa direita fascista. Mas ele fez uma aliança tática que pode, inclusive, se voltar contra ele a depender dos desdobramentos, né, dos eventos políticos bolivianos. Vocês estavam falando isso, né? E nós até tínhamos comentado, né, que me chamou a atenção. Primeiro que o apelido Macho Camacho, né? Ele é racista, misógino, pouco dito, né? Poucas pessoas sabem, mas ele, por exemplo, está envolvido no escândalo do Panama Papers. Eu me dei o trabalho de ir ao arquivo do Panama Papers e tá realmente o nome dele consta como sendo um daqueles que abriu firmas, né, nos paraísos fiscais. Então, não é rolam notícias falsas, não. Realmente ele está lá, porque o acesso ao arquivo que eles disponibilizam, está lá o nome do Luiz Fernando Camacho no Panama Papers, né? Quem não sabe, Panama Papers, aquele escândalo das offshores, né? Aquele escândalo das ilhas fiscais, e que abriram até para narcotraficantes. E me chamou a atenção o Macho Camacho, além da Bíblia, dizer: Pachamama nunca retornará ao palácio. E aí eu achei hoje, né, um Twitter da Jeanine Áñez. Eu vou traduzir porque tá, né? Sonho com uma Bolívia livre dos ritos satânicos indígenas. A cidade não é para índios que se vão ao altiplano ou ao Chaco. Nessa, né, não só na Bolívia, mas no Chile, um ator que sempre existiu, mas pouco conhecido, eram os indígenas. Então, no Chile, você teve aquela imagem belíssima, né, que remeteu até a Revolução Francesa, de uma bandeira mapuche, né, em cima de uma estátua. E agora você tem um conflito direto com os indígenas, exatamente para esse Estado plurinacional. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho qual o papel desses indígenas nesse contexto, né? No caso da Bolívia, você tem a própria criação do Estado plurinacional. Eu acho que é importante dizer o que é esse Estado plurinacional, porque muitas pessoas falam, mas não entendem o que ele significa efetivamente. Nós temos no Equador também essa questão, né?
Há uma diferença em relação aos Mapuches, que também não é só no Chile, né? Você tem na Argentina, né? É um conflito sério, inclusive. Então, que nós não vemos um pouco isso aqui no Brasil, né? Isso é interessante. Nós temos uma situação com os povos originários aqui, mas nós não vemos esses como uma força política tal qual nós vemos no Chile, na Argentina, no Equador, na Bolívia, né? Então, eu acho que era importante situar esses atores nesse contexto, se vocês puderem trazer, porque extrapolou um pouquinho aquele limite do Estado, né? Eu acho que dentro também do campo das relações internacionais, começa a se olhar a esse ator, né? Qual é o papel desse ator, a partir do momento que você tem um Estado plurinacional, por exemplo, e que absorve esses aí. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho pra gente também dessa relação. Eu acho que em parte isso explica um pouco o que a gente viu muito recentemente no Equador e estamos vendo agora na Bolívia, né? Eu acho que a partir do momento que as comunidades nativas, né, as comunidades indígenas ganharam maior agência política, né, tanto no Equador quanto na Bolívia, isso incomoda, né, muito os setores mais tradicionais, mais conservadores, né? O que o Morales faz, bom, além de ser um representante Aymara, enfim, mas ele é cocaleiro, quer dizer, ele tem toda uma cultura ali, né, que remete exatamente aos povos nativos bolivianos, né, e pela primeira vez num país de maioria indígena, né, vemos alguém assim, né, desse grupo chegando ao poder. Então, claro que isso mexe muito com as bases e com as relações de força da sociedade boliviana, né, o que ele conseguiu, a proeza que ele conseguiu, né, a partir do que o Rafael comentou, quer dizer, nesse crescimento econômico extraordinário, né, de 5% em média ao ano nos últimos 14 anos, né, em reduzir a pobreza quase pela metade, ele conseguiu criar uma classe média, né, que participa da economia do país, né, composta em grande maioria pelos indígenas, né, então, né, isso mexe muito. Nós temos, né, cidades de fato muito próximas, inclusive a La Paz, né, que são justamente de maioria esmagadora indígena e que ajudaram de fato, né, na evolução econômica do país. Então, né, os setores mais conservadores, né, da meia-lua boliviana se ressentem muito disso, de ter que lidar, né, com essa Bolívia mais, não só plurinacional, mas plural e democrática também, né, porque afinal de contas o que nós acabamos vendo aí a democracia levada de fato a cabo de maneira mais plena e efetiva em termos de grupos, né, que participam da vida econômica e política do país, né. E no Equador, né, quando vimos agora algumas semanas, né, os movimentos nas ruas, as comunidades indígenas estavam ali organizando também, né, estavam por trás daquele tipo de atuação, né, questionando essa agenda neoliberal, né, do neoliberal de última hora, né, que é o Lenín Moreno, que enganou muita gente nas eleições, né. Então, também vimos ali, né, eles se organizando, né, as comunidades indígenas equatorianas indo às ruas pressionando e questionando, e foram eles que comandaram de fato o movimento ali, né, mostrando também que tem essa agência política e que tem uma presença, né, capaz de enfrentar, digamos assim, desmandos, né, ou algum tipo de estratégia que não combine com o que é de fato as demandas da sociedade equatoriana de maneira mais ampla e mais plena. Vamos lá, sobre a questão indígena. Eu vou pegar a Bolívia, a partir da Bolívia, né? Existe na Bolívia em torno de 36 nações indígenas, né? O Estado, né, a reivindicação de um Estado plurinacional, como também no Equador, né, fez parte do que o Evo Morales e o movimento, né, em torno de Morales definiram, né, no início do mandato presidencial como a Revolução Democrática Cultural Indígena. E isso se traduziu na Constituinte, né? O processo constituinte boliviano foi um processo dolorido, vamos assim colocar, foi um processo tenso, justamente porque um setor da sociedade organizado a partir de Santa Cruz de la Sierra, mais conservador, né, e da Media Luna, né, se colocou contrário, né, às pautas, né, culturais, né, políticas do movimento indígena que foi debatido na Constituinte e posteriormente incorporado à Constituição, por exemplo, como justiça comunitária, né, a questão da justiça nas comunidades é a partir, né, dos valores, né, dos pueblos originários, né. Um ponto, né, que remete a questão da Pachamama, Jaqueline, que você citou, da Mãe Terra, né? A Constituição boliviana reconhece,
né, consignas indígenas, né, os ritos indígenas, né, os deuses indígenas, né? Então você tem um problema colocado aqui, e que na Constituinte se revelou, e 10 anos depois leva ao que a gente está vendo agora, que é esse setor mais conservador, né, esse setor que desde o início se colocou contrário à transformação cultural que o Evo Morales quis, né, realizar na Bolívia a partir dessa ideia do Estado plurinacional. Esse setor vem a público e aí com fato grave, que foi a queima da bandeira do Ipala, né, que é uma bandeira que representa as nacionalidades indígenas bolivianas. E isso é um tema tão sensível. Estão arrancando as insígnias militares. Sim, e isso é tão sensível que ontem, quando a Jeanine Áñez tomava, né, se autoproclamava presidenta, virou moda agora qualquer um se autoproclamar presidente na América Latina, né, vídeo Juan Guaidó na Venezuela, mas enquanto ela, né, ocorria aquela sessão bizarra do parlamento, né, esvaziada, o movimento social boliviano, liderado pela Federação de Juntas Vecinales, né, Federação de Juntas de Vizinhos de El Alto, né, cercou La Paz, né, e estava também na frente do parlamento falando em guerra civil, caso não houvesse uma retratação por parte da Jeanine e do Camacho, né, da queima do Ipala. Né, e aí um dado que é importante, né, El Alto, né, que está acima de La Paz, né, é um departamento, é uma cidade, né, que composta, né, majoritariamente por aimarás, né, é uma cidade de formação muito vinculada a uma parcela da classe trabalhadora boliviana que foi prejudicada com a privatização da Comibol, da Corporação Mineira de Bolívia, em 85. É uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, né? A Bolívia tem 11,5 milhões de habitantes, então estamos falando algo em torno de 10% da população, né, boliviana que vive em El Alto, e historicamente El Alto foi braço direito do governo Morales, principalmente a Ferrub, né? Então ontem, né, por conta da queima do Ipala, por conta do desrespeito, né, à cultura autóctone, né, e ao ritualismo, né, dos povos originários, né, esse setor falava em guerra civil. E em se tratando de Bolívia, né, eu não descartaria essa possibilidade, porque existe uma radicalidade do outro lado que não está sendo mostrada, né, porque na verdade muito tem se prendido à autoproclamação da Jeanine, a interferência da OEA, né, mas não tem se dado atenção a esse tensionamento que existe na Bolívia, né, justamente pelo fato, né, desses grupos que se alinhavam a Morales ou que estavam na oposição a Morales, né, estarem nas ruas agora dizendo, olha, queremos o respeito conquistado à plurinacionalidade boliviana, né, nos últimos anos. Ou seja, queremos a manutenção, né, disso que havia sido conquistado. Né, e eu tenho dúvida se esses que colocam a Bíblia na mão, mais uma vez nada contra a Bíblia, mas que colocam a Bíblia na mão, se eles vão ter, né, vão conseguir, né, não só ter o respeito em relação, né, a essas comunidades indígenas, mas se vão conseguir dialogar. Tem algumas coisas passando no terreno, dialogar. Muito então, complicado. Eu não descarto a possibilidade de uma radicalização da cena política boliviana. E aí, para concluir, ontem, quando a Ferrub estava cercando o parlamento, né, e aí proferindo palavras de ordem contra a Jeanine, né, eles fizeram uma consigna política que eu achei muito interessante. Fora a polícia, mas com os militares. Né, ou seja, né, já que há uma identificação muito forte do movimento policial, dos policiais, perdão, com um golpe, né, já que foram os primeiros a se colocarem contra Morales, se apontinarem, né, e eles tentando fazer uma divisão ali dos militares com as forças policiais. Então é mais um enredo, vamos assim dizer, né, dessa cena a ser pensado. Existe assim, eu andei vendo, né, no Twitter imagens, algumas são muito fortes, de policiais rezando antes de atacarem os próprios indígenas em El Alto. Então assim,
é muito complicado, porque há uma divisão nesse sentido que nós não sabemos a violência. E realmente uma coisa assim, de uma extrema violência que nem todo mundo tem acesso, porque nem todo mundo fica realmente, até nos canais, né, existe isso, não, todos temos acesso. Não, você tem que saber quais os canais que você procura, né, verificar essas imagens, se elas são verdadeiras ou não, porque circulam muitas imagens que você não sabe até que ponto elas são verdadeiras ou não. Então você tem que realmente ir nos canais principais e você olha um quadro aterrorizante, né? Se ele é aterrador também no caso do Chile, né? Como também aconteceu na Argentina, nós não podemos esquecer que antes das eleições isso aconteceu, né? É um quadro muito complicado. E aí, assim, eu acho que é uma preocupação que nós temos que refletir, como você falou, é muito no calor do momento, talvez nós estejamos discutindo algo que, se por um lado tem o time certo de nós discutirmos, é muito um calor do momento, não temos ainda todos os elementos. Como fica essa região, né, que você falou muito bem, né, se pensava, nós tivemos a onda rosa, mesmo com a chamada onda azul, que veio depois, pensava-se que havia uma democracia consolidada, e de repente nós estamos vendo um grau de instabilidade política. Quais os reflexos? Aí eu acho que a gente tem que pensar nisso. Também os reflexos econômicos. E eu acho que é uma outra questão, né? Hoje aconteceu o episódio da Embaixada da Venezuela, quando começa a reunião dos BRICS. Né? Havia, claro, já desde muito tempo, a ideia de uma hegemonia dos Estados Unidos. Mas também existe aí uma força da Rússia, da própria China. No caso da Rússia, né, o Putin já falou que quer conversar com o Bolsonaro por conta do reconhecimento no golpe da Bolívia. E hoje o episódio da Venezuela, que é outro aliado da Rússia. Então, essa instabilidade política, agora a gente traz um pouquinho, quais seriam as consequências efetivas no campo econômico nesse momento, diante de um Mercosul também que está sendo colocado em questionamento. Então, é uma questão política, é uma questão cultural, uma questão social, uma questão econômica, que nós não estamos sabendo muito para que lado nós olhamos, né, para discutir isso, mas são pontos que eu acho que são importantes. Perfeito. Eu acho que, bom, um fator só para a gente reconhecer essa fragilidade democrática da América Latina, né? Eu acho que é perceber como as forças militares, né, em alguns casos até policiais, se tornam um pouco o fio da balança, né, para decidir os rumos políticos do que acontece nos países. Isso é muito assustador, né? Se a gente vê que o Maduro consegue se manter no poder, é porque ele ainda conta com o apoio dos militares, né? A gente percebeu que o Morales não conseguiu se manter no poder porque ele perdeu o apoio dos militares. Bom, além de perder o apoio de outros setores, como a própria Central Operária Boliviana, né, que sempre foi importante numa relação de amor e ódio, aproximação e afastamento, mas também retirou o apoio. Quer dizer, pensando nas forças militares, como elas têm sido decisivas, né? Então, vemos ali no Chile, né, o Piñera, de alguma maneira, né, tendo os militares a seu lado, né, o Martín Vizcarra também, né, quando, né, poderia ter ruído ali, né, o fujimorismo indo para as ruas, os militares se solidarizaram com ele e ficaram a seu lado. Então, é estranho a gente ver uma democracia que depende do posicionamento, e a palavra final está nas Forças Armadas. Nada também contra as Forças Armadas, mas, né, é estranho a gente ver, né, que a nossa democracia acaba ficando muito nas mãos dos militares, são eles que decidem, né, para onde se caminha, né? Então, essa comparação, por exemplo, do Maduro com o Morales passa um pouco por aí, né? A partir do dia em que o Maduro não tenha mais o apoio dos militares, ele cai no mesmo momento, né? Com relação aos efeitos dessas instabilidades todas na dimensão econômica ou socioeconômica, já que eu acho que impacta muito, né? A imagem da América Latina hoje no mundo, né, é uma imagem muito deteriorada por esses episódios das últimas semanas, dos últimos meses, né? Mais uma vez, o mundo, de alguma maneira, né, olha para a região como uma região, né, muito permeável, né, ou muito suscetível à instabilidade de toda sorte, né, e golpes os mais variados, né, seja pela via parlamentar, seja, né, pela via mais tradicional, old school, como você falou, e isso, claro, que acaba impactando na economia, embora em termos econômicos, né, haja diferenças brutais quando a gente olha para a América do Sul especificamente, né, o Rafael já tocou muito bem nisso, né? Então, vemos países que crescem bem, né? Quer dizer, a Bolívia estima-se que vai crescer algo em torno de
de 3%, né, ao longo desse ano, talvez já tenha um pouquinho mais, chegando a 4%, né, o Chile vai crescer 2,5%, né, enfim, então, quer dizer, há um crescimento nesses países, coisa que não se vê no Equador, não se vê na Argentina, não se vê no Brasil, né, a Argentina, coitada, derretendo economicamente, né, então as grandes economias da região, pegando aí Brasil e Argentina, né, a Colômbia um pouco menos, mas tem se ressentido já de um cenário econômico não muito favorável. As instabilidades prejudicam, evidentemente, né, e quando a gente pensa, inclusive, em Brasil, né, a gente pode estar falando, no Brasil não temos aí, né, nenhum movimento como que tem se visto nos vizinhos, mas o Brasil tem um problema, né, muito claro, que é a falta absoluta de segurança jurídica também, né, isso afasta muito, né, a perspectiva de ampliar e atrair maiores investidores, né. Temos visto, né, movimentos muito bruscos, né, e mudanças muito bruscas, né, um pouco ao humor, né, da onda política no Brasil, que acaba comprometendo um pouco a perspectiva de previsibilidade, de segurança jurídica. Isso, claro, é muito ruim para a gente pensar em retomar um crescimento que não conseguiu ser retomado até agora, apesar de toda a retórica do governo Bolsonaro, né, pré e pós reforma da Previdência. E pensando na cúpula dos BRICS, claro, o momento é muito ruim, porque o BRICS, ele está muito dividido acerca do que tem acontecido na região, né, então, o Brasil é o ator isolado, na verdade, né? A gente fala muito de China e de Rússia, né? Mas a África do Sul e Índia também não estão ao lado do Brasil, né? No momento em que se reconhece um Guaidó, no momento em que se reconhece, né? Enfim, o que aconteceu na Bolívia no domingo como algo normal ou legítimo institucionalmente, né? Então o Brasil, ele está numa posição diante dos BRICS de crescente isolamento. Dependemos, evidentemente, dos BRICS, né? Como uma vitrine internacional, dependemos da China, sobretudo, como um grande parceiro econômico, comercial e investidor no Brasil. É o maior parceiro comercial, é o maior investidor atualmente no Brasil, né? Então a viagem do Bolsonaro à China, imagino que tenha sido feita um pouco a contragosto do presidente, mas por absoluta necessidade. O Brasil não pode abrir mão da China, né? Se lembrarmos que o Bolsonaro no ano passado, né, ainda como pré-candidato, visitava Taiwan, né, num cenário absolutamente assustador, né, num sinal muito ruim para a China. Vemos hoje que ele de alguma maneira tem que, né, engolir a China como grande parceiro, mas o BRICS não é para o Brasil hoje o que ele representava há algum tempo atrás, e o BRICS não é como foro e como agrupamento, já que o que prometia ser em 2008 e 2009. Eu acho que o BRICS como agrupamento em um contexto de crescente multipolaridade, né, de perda de poder relativo dos Estados Unidos, né, que era o que aparecia em 2008 e 2009, né, 10 anos depois, o BRIC, né, ele continua tendo Índia e China como atores de grande assertividade internacional, e a Rússia por outros motivos, mas muito menos o Brasil e a África do Sul. O Brasil meio que perde um pouco esse bonde em direção a uma maior projeção internacional ou protagonismo global, né? Então termos a cúpula do BRICS hoje, né, a partir de agora no Brasil, é bem diferente daquilo que vimos na cúpula de 2014 em Fortaleza ou de 2010 em Brasília, né? Tanto em 2010 quanto em 2014, o Brasil ainda era um ator com musculatura internacional, com projeção e visibilidade, né? Hoje o Brasil sofre de um nanismo diplomático mesmo, para parafrasear, né, o que o certo porta-voz de Israel disse, né, em 2014, né? O nanismo é hoje, não em 2014, né? O Brasil hoje não consegue sequer se posicionar de maneira clara acerca das crises no seu entorno regional, né? Temos visto outros atores ganhando um protagonismo e passando muito à frente do Brasil na hora de tentar estabilizar a região, né? Seja na questão, né, da negociação das Farc, né, com o governo colombiano, seja na crise venezuelana, né, ou seja na busca aí de algum mecanismo de concertação política na região, né? Basta lembrarmos que o ProSul, né, essa situação bizarra, né, criada, né, no início do ano, foi uma ideia não do Brasil, mas do Chile de Piñera, né, e da Colômbia de Iván Duque. Então o Brasil, ele está indo de carona nos vizinhos, a reboque dos vizinhos, né, perdendo protagonismo até na sua região, né? Então eu vejo aí um nanismo diplomático, e é curioso vermos uma cúpula dos BRICS, né, em um país que hoje, né, não revela nem um pouco da visibilidade que teve um dia no passado, e em parte colocamos isso na conta também não só da política externa caótica, globalista e quase que terraplanista, né, antiglobalista e terraplanista do governo atual, né, mas já víamos um declínio no final do governo Dilma e ao longo do governo Michel Temer. Eu vou pegar da onde o Paulo parou, né? Que é esse nanismo diplomático do Brasil, e eu diria que nesse governo a incapacidade do Brasil em se posicionar enquanto, né, a maior nação da América do Sul, nação líder da América do Sul. É isso, o Brasil, né, tem que ter um posicionamento de líder regional. E os vizinhos esperam isso do Brasil. Não é e o que eu estou falando aqui não é um posicionamento, né, nacionalista, imperialista do Rafael, muito pelo contrário, né? Esse papel de liderança do Brasil é ser reconhecido pelos vizinhos, né? Então, e surpreende, no caso boliviano agora, a incapacidade que o governo teve de costurar um acordo, né? O Brasil veio a reboque, literalmente, dos outros, né?
É óbvio que tem toda uma suposição que foi inclusive ventilada aí desde o domingo, de uma participação do Brasil, né, nos eventos da Bolívia, pela reunião, né, do Luiz Fernando Camacho com o Ernesto Araújo em maio desse ano, né. Se houve um envolvimento ou não do Brasil, né, nos últimos acontecimentos da Bolívia, não dá para falar nesse momento, né. Mas o que há é o Brasil, né, não se colocando, né, mais uma vez, né, nesse governo, favorável a um acordo, né, ou o Brasil tomando um posicionamento de liderança e buscando um acordo, né, político, né, em processos de crise na América do Sul. Eu diria, na Venezuela e na Bolívia agora, o Brasil perdeu totalmente o time, né, de uma ação propositiva, né. Então, é punanismo diplomático que não começou no governo Bolsonaro. Acho que desde o início do segundo mandato de Dilma, o Brasil vem perdendo, né, um protagonismo em questões importantes, mas eu diria que, né, nesse ano de 2019, né, isso se avolumou porque é um governo que tem uma diplomacia ideológica, ponto, né? Existe ideologia, ela está presente na diplomacia brasileira, né? Então, por exemplo, o Brasil não reconhecer que o que aconteceu, né, na Bolívia no último final de semana foi um golpe é um absurdo. Não, o golpe é ruptura da ordem democrática, o golpe é a ruptura da institucionalidade, né? Independente de concordarmos ou não com Evo Morales e com a proposta, com a postura dele de buscar um quarto mandato, eu particularmente fui contra isso. Ele perdeu nas urnas em 2016, não tinha que vir para o quarto mandato. E não dá para trabalhar muito isso aqui, mas a gente busca a história de Morales, a história do movimento ao socialismo, o partido dele, é uma história de um partido político, de uma liderança política com enraizamento social. Não é um processo como o da Venezuela, que era dependente da liderança carismática do Hugo Chávez, por exemplo. Não, você tem uma base social, um enraizamento social, né, que possibilitaria Morales buscar, né, a construção, né, de lideranças políticas capazes de substituí-lo. E a opção foi pelo personalismo, né, usar algo que saiu na mídia, né, pelo caudilismo, embora não concorde muito, né, com o uso dessa expressão, mas, enfim, né, no que vem acontecendo na Bolívia, né, com o Evo Morales, que perdeu, né, a possibilidade de fazer um sucessor, né. Então, aqui está um ponto, mas embora, né, a gente possa analisar por esse prisma, dizer, né, que a tentativa de reeleição foi, né, inconstitucional, houve uma ruptura. O governo Morales é para terminar 25 de janeiro do ano que vem, e não para ter terminado 22 de janeiro, Paulo me corrigiu aqui, 22 de janeiro de 2020, e não para ter terminado no último domingo, dia 10 de novembro, né? Então, houve um golpe, ponto. Inclusive um militar, e entrando na questão dos militares, né? As Forças Armadas irem para a televisão com o seu comandante aconselhar Morales a renunciar é uma intervenção na política, é golpe, ponto final. Né? Então, eu acho que isso tem que ser colocado e infelizmente, né, mais uma vez vemos os militares, né, intervirem na política latino-americana. Né? Então, ao contrário do que imaginávamos, né, que estávamos com democracias e constituições consolidadas ou em grau alto de maturação, né, os últimos acontecimentos, né, mostram que isso tem que ser refletido. Temos que refletir sobre isso. Inclusive no caso brasileiro. Lembremos que na votação do ano passado do Supremo Tribunal Federal, né, que ia votar ou não a possibilidade do Lula ser solto e vir a ser candidato, né? O general Vilas Boas foi ao Twitter fazer uma ameaça ao STF. Não foi só Eduardo Bolsonaro, né, com a sua truculência política, que fez a ameaça ao STF. O Vilas Boas também fez. E isso tem que ser lembrado. Não foi uma intervenção como de domingo na Bolívia, né, do comandante ir para a televisão aconselhar a renúncia do presidente, mas foi o Vilas Boas dizendo, nas entrelinhas, STF, não deixe o Lula vir candidato. Então, à luz do que está acontecendo, né, no Brasil, na Bolívia, no Chile, né, não sei, aproximadamente 2.000, né, feridos nas manifestações,
né, mais de 1.000 presos. Desaparecidos? Não vou lembrar o número, não me lembro o número exato aqui agora para falar, né? Então a gente tem, né, esse papel atuante na repressão, nas ameaças às instituições das Forças Armadas. O que nos leva, e aí daria um outro podcast, mas a necessidade de discutirmos o passado das ditaduras. Né? Ou seja, a ideia do esquecimento, né, que muitas vezes é propagandeada, e inclusive o vice-presidente brasileiro Mourão por diversas vezes no último ano falou vamos esquecer a ditadura brasileira, vamos deixar para trás, isso já passou e por aí vai. Não é assim. Os fantasmas voltam. Né? E aí, infelizmente, a gente imaginava numa América Latina que nos últimos assistiu a sua redemocratização, América do Sul, quer dizer, na década de 80, imaginávamos, né, que a democracia estava em grau de maturação, se não já maturada. Eu diria que em nível regional, em nível sul-americano, em alguns mais, isso é mais visível, como foi na Bolívia, e outros menos visível, como no Brasil, né, a gente tem, infelizmente, o fantasma das Forças Armadas, né, aparecendo, né, na interferência ao jogo político democrático, né? Então, um Twitter é tão ameaçador quanto a fala de um general na televisão. Só para completar e pegar um gancho aí no comentário do Rafael, quer dizer, e como a gente percebe também diferenças, quer dizer, essa lógica de uma guinada direita, né, a tal da onda azul, um conservadorismo, né, como a diferença também entre o Brasil e alguns vizinhos, né, e como o Brasil está para trás nisso, né, e ainda não conseguiu se atualizar e se ajustar ao que é a nova realidade, né, porque na Argentina e no Uruguai, né, se falar ou qualquer tipo de elogio à ditadura militar é algo absolutamente imperdoável em termos políticos. Chile também, absolutamente imperdoável em termos políticos, né? Não por acaso, durante as eleições do Bolsonaro no ano passado, o Piñera foi muito cauteloso na hora de apoiar o Bolsonaro, e como agora vimos nas eleições uruguaias ali, né, o Luiz Lacalle Pou, né, meio que se descolando do Bolsonaro, afirmando que ainda bem que não são os apoiadores do Bolsonaro que votam no Uruguai, né? Quer dizer, e na Argentina também, né? O Macri tem toda uma agenda econômica conservadora, uma agenda neoliberal, né, que deu no que deu na Argentina, e levou o país à situação de caos, né? Mas em nenhum momento vimos o Macri ou qualquer pessoa ligada a ele fazendo elogios à ditadura argentina. Quer dizer, como o Brasil realmente ele não conseguiu se atualizar, porque não houve um trabalho sério aqui de memória histórica. Então, quando a gente vê o vice-presidente indo para a mídia dizer, temos que esquecer a ditadura, não temos que esquecer, temos que lembrar todos os dias o que foi a ditadura, porque é isso que se faz na Argentina, no Uruguai e no Chile. Então, como o Brasil realmente ele está muito para trás dos vizinhos nesse sentido, né? O que é imperdoável politicamente nos países do Cone Sul, né? No Brasil é uma coisa normal, né? Ver um filho de um presidente parlamentar, presidente de comissão na Câmara, fazer algum tipo de menção ao AI-5. Né? É algo muito complicado. Esse negacionismo é um problema muito grave, né? Você vê a dificuldade, até a ideia de você ter centros de memórias sobre a ditadura em outros países é muito mais forte do que aqui, né? Isso que você falou, quer dizer, você tem até manifestação na rua, você não pode se colocar. Eu ia brincar que o Lacalle Pou, o Bolsonaro é quase Mick Jagger, né, gente? Onde ele chega, você sabe que é um problema. Então, assim, esse é o problema. Acho que o Lacalle Pou falou, não se aproxima, porque senão eu vou perder. É mais ou menos assim. Mas essa questão, quer dizer, a própria transição brasileira, né, ela a ideia de uma transição pactuada, por acaso, assim, até fugindo um pouco do tema, eu assisti aquele filme Silêncio dos Outros, falando da ditadura franquista, que o processo de transição tem aquela proximidade. É interessante que eles lá também não conhecem a ditadura franquista, não à toa que o Vox veio agora com a terceira força, né? Esse desconhecimento é algo tão grave, que se você perguntar o que é... Esse episódio do AI-5 chegou a bizarrice, só falando a coisa assim, que quando o Eduardo Bolsonaro solta aquela coisa do AI-5, veio o irmão dele e diz assim, o que tem de mais? Estão fazendo um AI-6 por ele falar o AI-5. Eu frequento o Twitter, fui obrigado a dizer para ele, olha, foram só 17 atos institucionais. Entendeu? Então já tem um AI-6, você não vai ter um AI-6, já existe o AI-6, né? Na verdade foram 17. Então é uma coisa tão absurda que o desconhecimento dessa história, quer dizer, não é só o negacionismo militar. Na verdade, eu trabalho com a ditadura, é muito difícil você colocar, e o mais engraçado, quando alguém vira para você, que vê aqueles documentos todos, diz assim, não, mas isso não aconteceu. Mas eu tenho o documento aqui. Não, mas não aconteceu. Você não tem o documento. Sim,
né? Então você perpetua porque essa transição, o que foi a anistia brasileira, né? Ela não foi anistiar os guerrilheiros, que já tinham sido punidos, na verdade. Foi um jeito de você anistiar aqueles que cometeram os crimes, né? Você não teve uma justiça transicional como você teve mesmo na Argentina, né? Você vê que aquela atitude, não, vamos esquecer tudo, olha só, não vamos esquecer não, vamos voltar aquilo ali. E isso tem reflexos claros agora, né? Eu acho que isso tem um reflexo claro, e aí eu vou puxar um pouquinho de novo, que eu acho que é importante, né? A gente discute o aspecto da América Latina, o aspecto histórico, o aspecto político, que esse posicionamento brasileiro. Vocês falaram do anão, eu fiquei brincando porque a gente tem paradigmas da política externa, né? Então, se você tinha o Celso Amorim falando a política altiva e ativa, eu brinco que a gente tem a política rasteira e passiva, né? A gente criou um novo paradigma da política externa brasileira. E o Brasil está assumindo uma posição de pária. Teve o voto agora condenando o embargo em Cuba, em que três contra Cuba, né? Aquele embargo contra Cuba, somente 3 países votaram contra. Estados Unidos, Israel e Brasil. Ok, a gente sabe que todo ano tem esse voto aí, né? A gente sabe que... Mas isso é extremamente simbólico. Quando teve esse posicionamento do Ernesto Araújo, que foi de imediato reconhecer a Bolívia dizendo que era democrático, né? E aí você teve hoje o episódio da invasão, hoje dia 13 de novembro, episódio da invasão por pessoas partidárias do Guaidó, né? Invadiram a embaixada. O governo brasileiro levou muito tempo para reconhecer que isso não poderia acontecer, mas antes disso, um deputado federal, presidente da Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, por acaso filho do presidente, que seria embaixador e supostamente chanceler, disse que foi justo. Quer dizer, eu acho que isso para o Brasil, hoje houve um incidente extremamente grave que se juntou a isso que você falou, a suspeita, que nós temos que lembrar que além do Ernesto Araújo, o próprio Eduardo Bolsonaro foi colocado, indicado, eleito, entre aspas, como representante do conservadorismo na América Latina. Há uma atuação ativa dessas forças na América Latina, que cada uma com a sua característica óbvia, né? Então, eu acho que assim, eu acho que nós temos que olhar isso, como o Brasil está nesse momento em relação ao resto do mundo, lembrando só um adendo, que eu acho que nós já tínhamos conversado antes de gravarmos aqui, que eu acho que ele está de braço dado com a OEA de Luiz Almagro, né? Eu acho que ele está andando de braço dado com Luiz Almagro, que disse também que o golpe foi dado, na verdade, quando o Morales não aceitou quando teve a eleição do Morales. Então, o golpe não foi agora, o golpe foi na eleição, segundo Luiz Almagro. Eu acho que cada um no seu campo, né? Assim, como está o Brasil no mundo diante desse quadro, já que ele perdeu essa hegemonia mesmo, porque havia uma hegemonia do Brasil na América do Sul, né, sem sombra de dúvidas, por vários motivos. Como é que o Brasil está agora? Pois eu acho que o mais grave de tudo, Jaque, quer dizer, já comentamos aqui da perda de protagonismo na região e no mundo, mas o mais grave é vermos uma política externa conduzida de forma a violar os mais básicos princípios diplomáticos consagrados ao longo de décadas. Porque pouco importa, né, o governo, né, pelo menos pensando nos anos 60 para frente, né, incluindo aí os governos militares, né, o Brasil tinha diretrizes diplomáticas que fazem parte da nossa identidade internacional, né? Então, defender o multilateralismo, defender o universalismo, né, são preceitos que sempre conduziram a política externa brasileira, né? E o que estamos vendo ao longo aí dos últimos meses, né, é o desmonte disso tudo, né, em nome de uma desideologização da política externa, né, para usar um termo repetido, né, reiteradamente pelo Ernesto Araújo, né, o Brasil está ideologizando, né, para o outro lado e de maneira muito mais daninha a sua política externa, né? Então vemos um Brasil hoje que tem um grande desprezo por foros multilaterais,
multilaterais, um Brasil que se retirou do Pacto Global de Migrações no início do ano, por exemplo, um Brasil que ameaçou se retirar do Acordo de Paris, um Brasil que passou a ter posturas mais do que reprováveis no Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde passamos a votar muito, inclusive com as monarquias do Golfo, e com os regimes do Golfo Pérsico, que é uma situação bizarra, e vemos, de outro lado, um Brasil que hoje se dispõe a atentar contra o que é o direito internacional. E eu pego 2 exemplos relativos à Venezuela, o Brasil jamais poderia ter reconhecido o Guaidó como presidente, jamais poderia ter recebido as credenciais da Maria Teresa Belandre, indicada pelo Guaidó, porque isso viola um princípio básico do direito internacional na hora de se reconhecer um governo estrangeiro. O governo estrangeiro, para ser reconhecido, ele tem que ter um mínimo de controle da ordem doméstica. E o Guaidó não controla nada na Venezuela, nem a agência dos Correios ele controla. Então, quer dizer, é absolutamente inadmissível que o Brasil esqueça do que é o direito internacional para reconhecer um presidente que se autoproclama, e como o Rafael colocou, agora está virando moda, o Guaidó está fazendo escola. E hoje, no episódio de hoje, o que vimos com a invasão da sede diplomática da Venezuela em Brasília, e a falta de reação do governo brasileiro, é uma absoluta indiferença pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que reconhece as embaixadas, não os consulados, mas as embaixadas como território absolutamente inviolável. Quer dizer, o Brasil teria que ter censurado de imediato, naquele momento, independentemente da embaixada de que se trata, independentemente de afinidade ou não com quem está comandando a Venezuela, o Brasil teria que ter recorrido ao que é o direito nacional, ao que é a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, para condenar um ato que claramente atenta contra a inviolabilidade de uma repartição diplomática de uma embaixada. Então, é um Brasil que não só está ferindo os seus princípios diplomáticos construídos ao longo da história, como está atentando contra o direito nacional. Então a imagem que temos perante o mundo é uma imagem de vergonha. O Brasil está passando vergonha na cena internacional um dia após o outro. O que o nosso chanceler faz, cada vez que ele abre a boca, cada vez que ele abre o Twitter, é envergonhar o Barão do Rio Branco. Simples assim, porque ele gosta muito de Albarão, para repetir, nossa, o Barão deve estar se revirando no túmulo várias vezes de ter no Ernesto Araújo um de seus sucessores. É um horror. Partindo da questão da moda do momento, que são as autoproclamações enquanto presidentes, Já tivemos o Juan Guaidó, o José de Abreu, que ironicamente fez isso e foi maravilhoso, e agora a Jeanine Áñez, e aqui tem um equívoco do Brasil, que o Paulo aqui explicou bem a partir da questão do direito internacional, que é o Brasil indo a reboque, de autoproclamações feitas, articuladas, não se sabe por quem. No caso do Guaidó, ainda teve a participação dos Estados Unidos diretamente, como a gente sabe, No caso de ontem, na Bolívia, a gente não sabe quem fez aquela articulação. Foi uma oportunidade de momento. Poderia ser eu também, se estivesse lá dentro do parlamento, eu me autoproclamo presidente. Desde que você tivesse uma Bíblia para fazer isso. Se eu tivesse uma Bíblia, debaixo do braço, eu poderia fazer isso, Mas o Brasil está perdendo totalmente, o ônibus da história. Eu acho que quando o Paulo faz uma boa imagem, que é o Rio Branco se revirando no túmulo, mas o Brasil está perdendo um monte da história. O Brasil está, regionalmente e globalmente, o Brasil está perdendo o que conquistou no último século, que é o respeito dos países, da comunidade internacional. Então, aqui na América do Sul, para além de apoiar autoproclamados presidentes, o Brasil tentou interferir diretamente na eleição, por exemplo, da Argentina, que é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. É um país onde, se eu fosse da Fiesp, da Federação de Indústria de São Paulo, eu ia bater na porta do governo e ia falar: camarada, o que você está fazendo comigo? O Brasil é um grande... A Argentina absorve parte considerável das exportações da indústria brasileira. Acho que a maior da manufatura brasileira. De manufatura Então, o que a gente está vendo? E aí uma interferência na eleição argentina. Agora, no evento que você citou já, que de Cuba, o Brasil se colocando ao lado dos Estados Unidos e de Israel, apoiando o embargo econômico, que é algo altamente rechaçado pela comunidade internacional. As críticas feitas no início do ano aos árabes e a tentativa de mudança da capital de Israel, da embaixada brasileira em Israel, que o Brasil inclusive teve, o governo tomou um chega para lá e um vamos assim dizer, faltou a boa palavra agora, uma puxada do agronegócio. Então o Brasil perdeu completamente
né, o rumo está perdendo completamente o rumo da história, né, em termos diplomáticos, né, ao contrário do que se fala, e como o Paulo colocou, é uma política externa extremamente ideológica. Eu não tenho que olhar para Maduro como pelo que Maduro representa. Eu tenho que olhar o Maduro pensando, a Venezuela foi um país, né, é um país importante regionalmente para o Brasil, né? A Venezuela, nos últimos 15 anos, foi um grande comprador do Brasil, um grande parceiro comercial do Brasil, né? E não interessa ao Brasil viver, entre aspas, uma estabilidade política e econômica e no entorno do seu, né, das suas fronteiras, né, o caos político, econômico e social. Ainda tem o Brasil com gás boliviano. E não, o gás boliviano, a indústria, 12,5% do que a indústria brasileira consome de gás vem da Bolívia. O estado de São Paulo para, né? O estado de São Paulo para. Se a Bolívia fechar a torneira, o estado de São Paulo para. Em torno de 80% do gás, né, usado em São Paulo é boliviano. Então o Brasil está brincando de fazer diplomacia, né? E se fosse uma brincadeira de criança, tá legal, mas não é. Né? Então eu acho que o Brasil enfim, né? E aí entendam, não é uma crítica só ao governo Bolsonaro, acho que no governo Bolsonaro isso piorou. Isso vem desde o segundo mandato de Dilma Rousseff, passou pelo governo Temer. O Brasil, no início da crise venezuelana, o Brasil não soube intervir e foi Temer, foi o senhor Aloysio Nunes, que entende de política externa, que eu entendo de engenharia civil, né? Ou seja, o Brasil está se apequenando e chegamos talvez ao clímax dessa, vamos dizer, ao mais alto posto do anão diplomático, né? Nesse ano de 2019, a gente não sabe o que vai acontecer pelos próximos 3 anos, se assim continuarem, se assim forem as opções políticas do governo nos mais variados temas. Né? Na verdade a gente tem, assim, é um quadro, nós ficamos escutando, né, tudo, que é um quadro aterrorizante, né? Porque na verdade existem questões que me preocupam muito, particularmente, que é isso que o Rafael falou, do não resgate de um reconhecimento que houve uma ditadura, que na verdade existiram ditaduras e que elas foram muito ruins para o continente. Isso eu acho muito grave. E aí você estava falando da questão, até fiquei lembrando, que o Brasil já interferiu. Vamos lembrar que o Brasil já interviu na Bolívia, né? E a última vez foi com o Hugo Banzer, né? Em 1971, né? Isso está documentado. E particularmente, eu não acredito que houvesse esse movimento na Bolívia se não houvesse uma concordância em relação ao Brasil, porque menor que seja, você tem ali o gás boliviano que, como disse, se fechar, acabou São Paulo. Não, Jacques, sobre essa questão do gás, até pedi a palavra aqui rapidinho, né? O Brasil está querendo renegociar. Vai renegociar em 2020 o acordo do gás com a Bolívia. Então, talvez, né, se houve alguma interferência, né, ou alguma participação, ou algo de uma mais efetivo, de uma participação efetiva do Brasil nos acontecimentos da Bolívia, tem muita relação com a renegociação do gás, que o governo Morales tinha conseguido, né, chegar, né, na ocasião da nacionalização com o Herói Chaco, né, em 2006, tinha conseguido, na negociação com o Brasil, né, posteriormente, colocar em patamares internacionais. E agora, dentro da política de diminuição, né, do preço do gás que o Paulo Guedes quer fazer, toda uma questão de acesso ao gás, pode ter aí a questão, né, a Bolívia entra nesse bolo também, né, então é mais algo, mais um capítulo a ver, a gente tem um rascunho de um capítulo, é ver os desdobramentos aí. E na verdade nós, assim, isso é muito complicado, até para nós mesmos falarmos, porque nós não temos a documentação, sim, né? Quando você vai lá para frente, você estuda esses documentos e a gente acha, né? Como a gente achou várias coisas aí. E por outro lado, que é algo que me chama a atenção, nós já conversado, você tem uma outra força aí, que é a própria mídia lá, sul-americana, latino-americana e internacional, e como isso está sendo retratado. Então, algumas questões, elas não estão sendo passadas de maneira alguma. Quer dizer, ou então são passadas de maneira parcial, né? Porque você não fala essa questão que você está falando, colocando o próprio conflito interno da Bolívia, mas, por outro lado, você tem questões externas e de impacto, elas são colocadas de maneira muito parcial. Então, nós estamos totalmente, eu diria que nós estamos desinformados. Isso é um problema sério. E uma outra questão, né? Que é o papel da mídia também como um dos atores do golpe. Porque
foi ontem ou foi hoje, em que eu li que houve também o tal aqueles disparos em massa do WhatsApp na Bolívia. Então, nós também estamos no formato de uma outra situação e que eu acho que a América Latina, acho que se voltaram para a América Latina, sempre teve ali, eles sempre olharam, acho que nunca esqueceram da gente. Mas vamos olhar lá para o Oriente Médio, tá lá a Síria, tá lá a Ucrânia, vamos olhar aquele outro lado, mas voltaram para cá, né? E eu acho que voltaram para cá com uma fúria muito grande, né? E tem outras forças aí muito importantes, né? Então, ontem me assustou, porque até nas manifestações na Bolívia tinha um pichuleco, né? Que é aquele bonequinho que usaram do Lula presidiário. Havia um bonequinho do Morales presidiário, exatamente igual. E aí eu ri muito, que eu li no Twitter a pessoa falando, é só buscar ali, ver quem está fornecendo os bonequinhos que você vai chegar ali, quem está promovendo o golpe. Eu ri muito com aquilo. Eu falei, se bobear tá lá, naquele caminho, né? O modus operandi de algumas coisas, elas são a mesma. E aí eu não sei se elas são a mesma. Assim, no Brasil, agora está se falando da Bolívia, não sei se na Argentina, não sei se no Chile, é o que falou. Eu acho que são situações diferentes, por outro lado, tem alguns fios iguais e que a gente não está sabendo. Né? Eu acho que nós não conhecemos a América Latina, a primeira coisa. Perfeito. Acho que nós não conhecemos a América Latina. Não nos é ensinado a América Latina, né? E eu acho que o governo atual, ele faz questão de dizer isso, tanto é que no Itamaraty, inclusive, eles tiraram, né, no Rio Branco, a disciplina sobre a história da América Latina, que é algo inimaginável. Como é que você tem um país, que é o maior país da América do Sul, e que tira das suas disciplinas exatamente aquilo que vai olhar para o que está lá, né? Então, assim, eu acho que é importante... a gente não vai conseguir tudo, eu ainda brinquei, porque senão nós ficaríamos horas aqui, né? Então eu quero agradecer a vocês, assim, muito ao Paulo, muito ao Rafael, eu acho que trouxeram informações importantíssimas. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Nós ali aqui do LPPE, a gente tenta sempre trazer debates não só da área de história, embora nós olhemos para a história, mas acho que esse diálogo com todos os campos de saber, né? Eu acho que nós temos que discutir mesmo e trazer olhares diferentes, temas diferentes. Esse é um tema importantíssimo agora e nós estamos em todos os lugares, né? Nas redes sociais, né? Ficamos modernos também e é importante porque a gente quer justamente o que? Esse conhecimento que vocês trouxeram para nós hoje ser ampliado. Então a gente quer que as pessoas conheçam também. Então quero agradecer muito a vocês a participação hoje, né, dizer que foi ótimo. É isso, já que eu queria agradecer o convite, para mim foi um prazer enorme e acho que esse ponto que você trouxe ao final, né? Conhece-se muito pouco de América Latina, o brasileiro médio não se sente latino-americano, tem uma visão muito preconceituosa acerca do entorno regional, né? E é uma questão crônica de alguma maneira. O Brasil sempre sentiu um pouco um peixe fora d'água na região, né? E insistiu muitas vezes em olhar para outras regiões, né? Ao invés de olhar para os vizinhos, né? E está na hora realmente da gente começar a falar mais sobre a nossa querida América Latina, entender o que está acontecendo, né? E que chegue realmente ao público médio brasileiro, né? Uma noção um pouco melhor do que a região e o Brasil, gostemos ou não, né? E agrade a todos ou não, um país latino-americano, sul-americano, né, e continuaremos sendo assim, né, então é melhor a gente se conscientizar disso e bola pra frente. Já que agradecer também o convite, né, foi um prazer participar contigo e com o Paulo, né, da gravação do podcast, né, e eu acho que fica a mensagem, né, o Brasil é parte da América Latina, né, o Brasil é o maior país da América do Sul, né? O Brasil tem que olhar para os seus vizinhos. Eu jamais vou me integrar, já que se fala tanto em integração, jamais vou me integrar com alguém ou com um país sem conhecê-lo. Eu costumo brincar, integrar é igual namorar, você tem que conhecer a pessoa, né? Então, e jamais conseguiremos, né, ser líderes e nos integrar sem conhecimento. Então, você pegou a questão do Itamaraty, é um absurdo a história da América Latina ser retirada. Voltamos à época do Brasil Império, onde a América Latina era tratada, nem a América Latina, né? Tem um outro debate acerca da definição do conceito, né? Mas enquanto os nossos vizinhos hispano-americanos eram tratados enquanto bárbaros, né? Espaços da selvageria, do caudilismo, voltemos a essa narrativa predominante numa parte da história brasileira ou vamos, né, fazer que nem, né,
Manuel Bonfim, quando escreveu América Latina, Males de Origem, e quis refletir sobre o Brasil e seus vizinhos. Eu acho que são duas opções, cada uma escolhe a que quer, mas eu acho que ser líder, integrar, né, dialogar, pressupõe o conhecimento, né? Então, fica a mensagem. Eu quero agradecer também a Audilab, da Faculdade de Comunicação Social, que nos apoia nesse projeto. Dizer que foi realmente muito bom